Seja muito bem-vindo a mais um Lab ABC2. Hoje o tema do programa é sobre igrejas dos cientistas. Como é que seria a igreja de um cientista? Como é que seriam as músicas dessa igreja, a pregação? O que esse povo faz numa igreja só de cientista? Eu vou mostrar para você o que significa a comunidade cristã receber os cientistas e ser uma comunidade de cientistas. Roda essa vinheta e vem comigo. Existe uma compreensão antropológica, ou seja, uma visão a respeito do ser humano cristã, que ela é um padrão. Apesar dos diferentes teólogos, as diferentes correntes, até mesmo os diferentes períodos da história da igreja, vários concordavam com um dado bíblico de que existem apenas dois tipos de seres humanos. Agostinho falou das duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Bonhoeffer falou a respeito o amor, dois tipos de amores, um amor anímico da alma e um amor psíquico do espírito. Existem várias formulações dessa doutrina, mas o que eles queriam mostrar é que existe a semente da serpente e a semente da mulher, como em Gênesis fala, dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas formam não só dois povos, duas comunidades, mas também dois tipos de cientistas, dois tipos de intelectuais que usam as capacidades cognitivas, intelectivas que Deus deu para eles de uma forma que ou agrada a Deus ou que agrada qualquer outra parte da sua criação. O Abraham Kuyper, que foi um reformador holandês que também compartilhava dessa visão da humanidade, ele falou um pouco o que significava essa humanidade dividida em dois tipos de gente. Não somos demasiadamente enfáticos, portanto, quando falamos de dois tipos de pessoas. Ambas são humanas, mas uma é interiormente diferente da outra, e por consequência sente um teor diferente vindo de sua consciência. Assim, elas encaram o cosmos por diferentes pontos de vista e são impelidas por diferentes impulsos. E o fato de que há dois tipos de pessoa ocasiona necessariamente haver dois tipos de vida humana e consciência de vida e dois tipos de ciência. E sabendo disso, que tem dois tipos de pessoas, e as pessoas que são nascidas pelo Espírito e que também são cientistas, é claro que elas vão ter uma comunhão, uma afinidade muito maior. E existe um grande perigo nisso, que é a gente querer transformar as nossas igrejas locais, pensando nos cristãos na ciência, em comunidades de cientistas, igrejas de cientistas, com cultos temáticos, pregações específicas, aulas de escola dominical que giram todos em torno desses temas. Só que isso pode acabar descaracterizando e desfigurando a própria igreja. Isso é um perigo para a igreja. É claro, isso não se aplica só a cristãos da ciência, se aplica a qualquer tipo de indivíduo envolvido numa área que quer transformar a igreja dele num QG de administradores, de ONGs, de militância política e assim por diante. A igreja, ela precisa manter a sua característica de ser uma comunidade formada por pessoas de ramos, esferas e atividades muito diferentes, administrada pelos sacramentos da palavra, a Eucaristia, que disciplina pecados e que prega o Evangelho. Isso são marcas de uma igreja verdadeira. E existe um perigo da gente querer transformar as nossas igrejas numa produtora e difusora de conhecimento científico, porque a gente está muito empolgado com a comunhão que nós temos, com o tipo de pessoa que nós somos e o tipo de relacionamentos que nós temos com outros cristãos da ciência. Essa confusão acontece quando a gente ignora a igreja visível e invisível, ou a igreja institucional e orgânica. A gente tem que entender que apesar das igrejas visíveis, institucionais, elas serem formadas por pessoas assim que a gente consegue perceber, a igreja de Cristo é muito maior do que as nossas preferências pessoais e a gente tem que manter a saúde dela não restringindo-a a um assunto, a uma militância ou a um tipo de difusão de conhecimento. O Kuyper, mais uma vez, é brilhante em fazer essa distinção e mostrar o que está envolvido nela. A Igreja de Cristo na Terra é ao mesmo tempo visível e invisível. Da mesma forma que um homem é ao mesmo tempo um ser perceptível e imperceptível sem ser duas pessoas, também a distinção entre a Igreja visível e invisível de modo nenhum prejudica sua unidade. Segundo a sua forma visível, entretanto, ela se manifesta somente em fragmentos. Desta forma, ela é local, isto é, amplamente distribuída.
Tendo essa divisão em mente, a gente consegue agora sim compreender o que significa ser uma igreja cheia de cientistas e como que os cientistas podem cooperar com a missão de Deus sendo igreja. Porque quando a gente conserva a diferença específica da igreja de ser uma comunidade da palavra, administrada pelos sacramentos, que disciplina pecados e prega o evangelho, os cientistas que fazem parte dela, que vêm de várias áreas diferentes, ciências naturais, humanas, eles são reunidos ali na igreja. É o papel centrípeto dela. Ela reúne, discipula, enche eles de uma compreensão evangélica a respeito do mundo. Tudo isso que nós estamos falando aqui, maneiras de enxergar a realidade com a visão cristã. Só que aí depois tem a ação centrífuga da igreja, que é devolver esses cientistas para o mundo, para os laboratórios, para as universidades, para as bibliotecas, para a rua, para o campo de pesquisa. E aí, então, quando esse cristão volta ao mundo, ele está munido com o evangelho e também com o seu conhecimento técnico na sua área. E ele pode causar grande impacto, fazer diferença, ser sal e luz do mundo. Sem precisar transformar a igreja dele numa igreja de cientistas, sem precisar transformar a igreja dele numa difusora de conhecimentos tecnológicos. Ele não precisa fazer isso. É um trabalho de externo, de como ele comunica, testemunha, é uma presença fiel do evangelho fora da igreja, e um trabalho interno, como ele é alimentado, discipulado e formado nas dinâmicas e nos ritmos típicos da nova vida em Cristo. E assim a gente conserva tanto a característica da igreja, quanto a sua função e missão de cientistas em todo o mundo.